Eu sou Felipe Cortes, estou sozinho, mas bem acompanhado do jogaço Gump, do João Kodachi Oliveira. Isso aí, o cara fez um sistema meio que minimalista e genérico ao mesmo tempo, de 6 páginas apenas, que dá para você jogar tranquilamente qualquer tipo de cenário, uma criação de personagem bem simples, já tem alguns oráculos embutidos, a gente vai dar uma olhadinha nele daqui a pouquinho. Então, vamos testar esse jogo agora, que já estava na minha lista. E também eu vou usar hoje um material que é o chamado 9 Passos e um Coração Sangrento. Eu não me lembro quem é o autor agora, mas ele foi traduzido e diagramado, essa versão que eu vou jogar aqui, pelo Douglas Alberto, grande gênio lá da nossa comunidade. Então é um material para você jogar solo, uma aventura de investigação, né? Qualquer tipo que seja ela, né? Eu vou daqui a pouquinho explicar como ele funciona. E eu tô para realizar o último desafio One Shot de 2022. Eu consegui realizar todos, né? Alguns aí com atraso. Teve um que eu dei uma despertinho, misturei 2 desafios de um mês em um só. Mas enfim, consegui concluir o desafio aí com este vídeo de hoje. Então, a gente tem aí agora para 2023 um desafio que eu e o Tite do canal Solosfera propomos, que é o desafio Solo RPG 2023. Para quem não viu ainda, você precisa criar ou jogar algo a partir do elemento definido para cada mês, de janeiro até dezembro de 2023, certo? Dê uma olhadinha, tem um vídeo do Tite explicando tudo lá e também tem um post lá no grupo Solo RPG do Facebook. Participem, eu participarei na medida do possível, se eu tiver tempo, se eu tiver fôlego para fazer, mas pretendo participar assim como eu consegui concluir aí o desafio One Shots de 2022, beleza? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, o Gump, vamos falar do Gump aqui um pouquinho. O Gump é bem tranquilo, ele te dá ferramentas para criação de personagem que basicamente pontos de vida, são atributos que são 3, aparência, porte físico e vestimenta, que vão te dar alguns modificadores para quando você for fazer os testes, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Também você define uma perícia, algo em que você é bom, certo? Se você estiver jogando um cenário sobrenatural, tem a opção de usar aqui uma habilidade sobrenatural. Um item ou vários itens que também podem ter modificações nos resultados dos testes. Uma ocupação objetivo que você criou. Aí aqui tem também oráculos para criar o conteúdo, o enredo, né? O conteúdo da sua trama. Beleza? Então você desde o que você precisa fazer, qual é o seu objetivo, o terreno para você montar o seu mapa se for necessário, o tipo de local. Você rola tudo isso e interpreta e gera a sua história, certinho? E aí também, claro, se você estiver jogando usando essa parte, eu não vou usar a parte de enredo aqui, certo? Só a parte de personagem e as regras de resolução. Mas se você for usar, você vai casar com a criação de personagem para elaborar uma trama que combine bastante com isso, certo? Os testes, tem um oráculo simples aqui, né? Tem uma dica para calcular pontos de vida de NPCs. E além disso, você vai rolar um D6, soma ou subtrai modificadores de acordo com a perícia, com os seus atributos e também com seus itens. E você vê se tirar um resultado final, uma falha crítica, 2 e 3 uma falha comum, 4 e 5 um acerto e 6 um acerto crítico, certinho? Tem a possibilidade de regenerar pontos de vida, se fizer sentido narrativo, beleza? E aqui alguns modificadores de dano, tanto para combate quanto para coisas arriscadas que você fizer fora de combate. Um teste, por exemplo, como ele dá aqui, de você pular de uma torre para outra. E aí você pode sofrer dano caso você falhe, certo? Então está aqui também como você pode receber dano por conta disso. E até na regeneração, se você for muito mal em tentar fazer um primeiros socorros em alguém ou em você mesmo, você pode sofrer dano se for muito mal, certo? E é isso, sistema simples, mas ao mesmo tempo completo para você jogar qualquer tipo de cenário. Bom, daqui a pouquinho eu vou usar para criar nosso personagem. E aqui temos o 9 Passos e um Coração Sangrento. Basicamente, pessoal, é o seguinte, 9 passos por quê? Porque ao todo você vai jogar 9 cenas. São cenas em que a cada cena você pode ir descobrindo pistas para chegar à conclusão do mistério que você está investigando.
E o coração sangrento tem a ver com a carta Ás de Copas, que vai desencadear um evento especial que você pré-determinou antes. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso junto, vai ficar mais fácil de entender. Mas basicamente, como funciona? O seu mistério, você tem que colocar 3 perguntas para ele, certo? Eu até já deixei aqui pronto para a gente criar as perguntas juntos aqui do meu mistério. E aí, você vai, para cada uma das perguntas, associar um naipe e também 5 possíveis respostas, certo? Total de 15 pistas, digamos assim, que você vai ter, e cada pista vai ser representada por uma carta, tá? E aí você separa 3 montes de baralho, paus, espadas e ouros, do Ás ao 5. Cada uma vai representar uma pista aqui. Então, por exemplo, se eu tirar o 3 de paus, é uma pista relativa ao assassino, tá? Que eu vou descartar naquela jogatina. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso melhor. Depois que a gente depois que a gente separa esse baralho, a gente embaralha ele e tira uma carta de cada, que será a solução do mistério, que a gente não vai ver, vai deixar separado até o fim do jogo. E aí, quando chegar no 9º passo, né, se eu tiver esgotado o meu deck, o deck vai ser o que sobrou do que eu não tirei da solução, certo? Então, eu vou tirando uma carta conforme o jogo for acontecendo, conforme os passos e as cenas forem se desenrolando, e descartando aquela pista. Eu pego, por exemplo, eu tirei aqui o 3 de espadas. Quer dizer que aquele motivo que saiu ali, que eu já tinha escrito, ele foi descartado da minha investigação. Por algum motivo, né, eu descobri uma carta que contava algo, mas eu vi que depois aquela carta foi forjada. Então, aí eu vou descartando essas pistas até chegar no 9º passo. E aí, se eu já tiver esgotado o meu deck, eu posso, por eliminação, saber a solução. Ou, se não tiver esgotado, eu vou tentar chegar à solução que me parece mais provável, né, de acordo com o que eu já eliminei dessa lista de perguntas. Então é interessante que você nunca tem certeza até você ter eliminado todas as pistas, as possíveis respostas para cada uma das perguntas, tá? Vai ficar mais claro enquanto a gente jogar. E é o seguinte, a cada cena eu vou achar uma possível pista dessa, que eu vou tirar do baralho, e descartá-la por algum motivo. Beleza? E além disso, eu tenho as 9 cenas são divididas em 3, como se fosse 3 atos, né? E a cada ato eu posso fazer uma investigação especial, usando as regras do sistema que eu escolher, e obter uma pista a mais. Além disso, a qualquer momento, se eu durante uma cena tirar o Ás de espadas, o coração sangrento, eu aciono um evento especial, que são 3 ao todo, né, que podem acontecer. Beleza? E aí, a gente vai jogando, vocês vão entendendo. Bom, faltou falar, voltando aqui na tela anterior, né, que o desafio de dezembro era jogar uma aventura baseada em uma capa de história em quadrinho, capa de um livro ou um pôster de um filme. Eu escolhi um pôster de um filme e é este que está aí, O Assassinato no Expresso do Oriente. É um filme de 2017, muito bom, baseado no livro homônimo da Agatha Christie. Certo? Eu não vou dar spoiler aqui, mas basicamente o filme, um detetive famoso que é recorrente nos livros da Agatha Christie, o Hercule Poirot, é um cara belga que é um detetive foda, que descobre tudo que é tipo de crime, porque o cara meio que tem um toque, então ele é muito bom em perceber coisas que estão fora do padrão, certo? Então, usando um pouco disso, ele descobre bastante coisa. E aí, ele está lá em Jerusalém, resolvendo um mistério, lá um crime, e vai voltar para Londres. Ele vai até Istambul de barco, pega o Expresso do Oriente em direção a Londres. Na verdade, ele ia até Paris, de Paris ia para Londres, né? E aí acontece um assassinato durante a viagem e ele vai solucionar. Basicamente, o plot do filme é esse. Eu vou fazer algo parecido, vai se passar no Expresso do Oriente,
tá? Vai ser um assassinato, mas eu vou mudar os personagens, vou mudar a resolução do caso aqui. Então vou pegar como inspiração o filme. Como vocês veem ali no próprio pôster, é uma foto de dentro do trem e um monte de suspeitos ali, inclusive, e também, além disso, o detetive Hercule Poirot. Beleza? Bom, o Expresso do Oriente de fato é um trem que existiu, na verdade até existe de certa forma hoje, que ligava de Istambul, na Turquia, até Paris, na França, né? Então era uma viagem de 6 dias e um trem de luxo, né? Não muitos passageiros, vagões muito refinados, tinha restaurante, bar, comida de primeira. É um serviço assim, de hotel 5 estrelas dentro de um trem. Então viajavam muitas pessoas importantes dentro dele e é mais ou menos nesse cenário que vai se passar. Digamos que a nossa aventura se passa aí no início do século XX, 1910, alguma coisa por aí, certo? Ou talvez um pouco mais tarde, enfim. Mas mais ou menos na primeira metade do século XX que vai se passar aqui. E aí, durante, a gente vai começar já após o assassinato, beleza? Durante a viagem, o nosso detetive, que daqui a pouco a gente vai criar, ele estava também fazendo essa linha Istambul-Paris. Digamos que ele é um cara americano. Ele ia até Paris, de Paris ele ia pegar um barco para voltar para os Estados Unidos. E lá, durante a viagem, aconteceu um assassinato de um homem, vou usar algo parecido, né, de um homem que é um antiquário e que vende, ou seja, relíquias, antiguidades para pessoas ricas. Só que ele é um cara meio desonesto, então de vez em quando ele vende umas coisas falsas, a galera descobre. Então ele tem algumas pessoas que ficam bem chateadas com esse tipo de atitude dele. É um cara meio desonesto. E aí ele acaba sendo assassinado numa certa noite, durante a viagem, né? Digamos que talvez ali pelo segundo dia de viagem. E aí o nosso detetive, como é a única pessoa capaz, uma pessoa já de certo renome, é acionado para investigar e descobrir algumas coisas sobre esse crime, para quando chegar na próxima estação já ter ali alguma coisa já meio que resolvida para facilitar para a polícia. Então o nosso detetive vai ter o objetivo de descobrir 3 coisas, que são as perguntas que eu já previamente estabeleci. Quem é o assassino? Qual é o motivo desse assassinato? E quem era o cúmplice? Por quê? Bom, o trem, né, tem a parte original ali que puxa o trem todo, puxa os vagões, né, o motor, que vai o maquinista, etc. E aí tem os vagões de quartos, de cômodos. Então aí tem um vagão de primeira classe, tem um vagão de segunda classe, tudo, e aí depois tem vagões restaurantes, vagões bares, vagões para bagagens, esse tipo de coisa. E aí o nosso personagem que foi assassinado, ele estava no vagão de acomodações da primeira classe. E só tem 6 quartos, certo? Então, a gente vai pressupor que o assassino é um dos outros 5 ocupantes dos quartos da primeira classe, certo? E além disso, o que acontece? Cada acomodação é interligada a uma outra, caso vá uma família maior e queira reservar 2 quartos, né? Assim como tem em alguns hotéis, que tem uma porta que dá de um quarto para outro, mas se você não for utilizar 2 quartos, ficam trancadas, né? Então, de início já se sabe que há um cúmplice porque alguém conseguiu acessar o quarto do assassino sem arrombar a porta principal, tá? E sem arrombar a janela também do lado de fora do trem. Então, por isso que se estreitou aí para um dos hóspedes ali do vagão de primeira classe, e também se supõe que haja um cúmplice, tá? Então tem que descobrir também quem é o cúmplice, quem ajudou nessa entrada no quarto, certinho? Beleza? Então ele precisa descobrir essas 3 coisas. Bom, vamos fazer as perguntas primeiro, daqui a pouquinho a gente cria os personagens.
Vamos dizer que lá no vagão da primeira classe havia uma baronesa austríaca, certo? Um ator espanhol. Depois a gente pode dar os nomes aqui conforme a gente for jogando. Quem mais? Uma herdeira do trono português. Nem sei se Portugal ainda era monarquia no início do século XX, mas tá tudo certo. Um empresário de tabaco e um sheik, nem sei se já tinha também, mas vamos dizer que tinha, um sheik do petróleo ali da Arábia Saudita, né? Esse empresário aqui, ele vai ser um empresário suíço de tabaco, sheik de petróleo da Arábia Saudita. Bom, motivos. O mais óbvio que eu consigo pensar é porque o cara, alguém tentando se vingar porque passaram a perna nele, né? Então, venda de objeto falsificado. E aí a vingança, né? Outro motivo que a gente pode dizer é que, além disso, o cara era criminoso também. Ele já cometeu outros crimes no passado dele. De repente, ele é responsável pelo assassinato de um ente querido do cara que o matou, né? Além disso, pode ser algo amoroso, né? Então, um crime passional, é um relacionamento que deu errado e, enfim, né? Pessoa por amor e ódio, alguma coisa assim, né? Envolvendo traição, talvez, acabou cometendo crime. Que mais? Pode ser, talvez, algo envolvendo tráfico de bebidas, porque no país dele na época nos Estados Unidos acho que era lei seca, né? Então talvez ele também, além dessas atividades criminosas da questão da falsificação de objetos, ele também fazia essas viagens para levar bebidas para os Estados Unidos e por algum motivo ele acabou enfurecendo alguém, sei lá, da máfia, qualquer coisa assim. E por último, ele dívida. Deve nesses trambiques dele aí, ele acabou tendo que devolver o dinheiro para algumas pessoas, teve que adquirir dívidas, não pagou, e aí alguém foi atrás dele para se vingar por conta disso, né? Beleza. Quem era o cúmplice? Em razão do acesso que foi obtido, né, pode ser que seja o condutor do trem, não é o maquinista, né? Eles chamam de condutor aquela pessoa que tem a chave mestra, que olha, entra nos quartos para fazer alguma manutenção, para atender os passageiros, né? Ou então um dos próprios outros passageiros do vagão da primeira classe. Então a gente pode repetir alguns ali, né? Então vamos dizer que seja baronesa austríaca. E aí vão ser só 4, porque obviamente quem for assassino não vai ser o cúmplice, beleza? Então vamos pôr ali todos, ator espanhol.
herdeira do trono português, empresário suíço de tabaco, certo? Então temos aqui as nossas 3 perguntas, as nossas 5 respostas para cada. Vamos falar quais são os eventos especiais. Eu vou colocar que no meio da viagem aqui logo, no evento 2, o detetive será atacado. Detetive será atacado. O primeiro evento especial, o trem terá Não, talvez isso não. O trem parará em uma estação e um passageiro tentará fugir. Por fim, tentativa de envenenamento. De novo para o detetive, beleza? Então, uma vez ele será atacado fisicamente, outra será uma tentativa de envenenamento. E aí só esse evento especial só vai sair se sair um Ás de Copas. Beleza, estamos aqui já com tudo pronto, preparado para 9 passos. Vamos criar nosso personagem. Bem, lá no Gump, tá aqui, eu preciso primeiro definir pontos de vida. Vamos rolar aqui, é um D6 mais 4. Então tem 8 pontos de vida. Aparência. Se eu tirar de 1 a 3 é comum, 4 a 6 é incomum. É uma aparência incomum. Quer dizer que ele tem mais 1 em testes que envolvam carisma e menos 1 em testes que envolvam Ah não, eu estou olhando errado. Mais 1 que envolvam intimidação e menos 1 em testes que envolvam carisma. Porte físico. Vamos rolar aqui para saber. 6. Ele é... Cadê? 1 a 3. Ele é pequeno, né? Pequeno. Quer dizer que eu tenho mais 1 para destreza e menos 1 para força física. Vestimenta 5, uma vestimenta pesada. Eu tenho menos 1 ponto de dano se houver falha crítica no combate. Então, nosso amigo aqui, ele é um cara de 1,65 assim de altura, mais ou menos, né? Careca até aqui, mas com um cabelo sobrando por aqui. Ele usa um cavanhaque, e aquele bigode que faz a voltinha aqui assim. E aí ele tem uma aparência incomum, porque ele tem metade da face aqui, essa face direita, toda com cicatriz de uma queimadura muito grande, que ele sofreu num dos casos em que ele investigava. Então, não é uma face que todo mundo gosta de olhar, certo? E aí ele não é muito atlético, assim, ele não é gordo, mas também não é forte, né? Ele está num peso mediano ali, mas fora de forma e tudo mais. Já acostumado com a boa vida, depois de muitos anos ganhando dinheiro como detetive, bem, né, um cara bem falado, já de renome. Sai nos jornais os casos que ele resolve. E ele tem aí... sempre está vestido com um sobretudo pesado durante essa viagem, porque faz frio nessa época do ano, estamos no inverno, ali no norte do mundo, né? Então ele sempre está com sobretudo, um chapéu coco, né, para tampar a careca, e ele usa um monóculo, certo? Basicamente é esse nosso personagem, será
Spencer Jackson. Não. Spencer. Me deu um branco aqui de sobrenomes americanos agora. Spencer Jackson é o nome dele. A perícia dele, obviamente, será investigação. Tá? Então, tudo que ele fizer que envolver a perícia investigação, ele terá mais um na rolagem. Os testes. Itens, vamos ver quantos itens ele tem. Item. Nenhum item. Ele tem nada. Nenhum. Então, mais difícil aqui para ele. Tá? E ocupação, claramente, como eu já disse, ele é um detetive. Personagem criado. Preparação do 9 passos concluída. Desculpa aí os 26 minutos. Mas vamos, enfim, jogar. A primeira cena será, então, após o anúncio da morte. Vamos dar um nome para esse cara também. Ele vai ser o Donald Ripley. Donald Ripley. O cara que foi assassinado, que é um antiquário lá, charlatão. Então após o anúncio, o responsável pela viagem, né, que sempre tem ali um cara que é meio que o gerente daquele hotel ali sobre trilhos, ele convoca o nosso detetive, convoca e pede para auxiliar na resolução do caso. Então a primeira cena vai ser ele indo até o quarto do Donald e vendo ali, investigando aquela cena. Então ele chega até lá e vê que ele foi assassinado, né, com um tiro, certo? Então um tiro no meio da testa. E aí ele vai tentar achar alguma pista que possa o ajudar. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é tirar minha solução, que eu não tirei ainda, né? Faltou isso. Vou tirar uma carta de cada aqui. Não vou olhar, tá? Primeira carta. Segunda carta. Terceira carta. Tá aqui a solução separada. Agora eu embaralho as demais. Misturo um ás de copas. Vou embaralhar todas aqui. Eu vou fazer o seguinte. Ele só vai ter direito. Eu só vou ter direito a puxar uma carta se ele for bem sucedido no teste de investigação de cada cena. Deixa eu dar uma embaralhadinha aqui boa para ficar misturar bem. Bom, então o que o Spencer faz? Ele começa a olhar o corpo, olhar a cama, olhar ali a mesa de cabeceira, olhar o chão, olhar as paredes, a porta que comunica, né? Aí ele já descobre que estava destrancada a porta que comunica para o vagão do lado. Depois a gente vai descobrir quem está no cômodo ao lado, né? Que comunica com o dele. E começa a procurar por alguma pista. Aí nós vamos fazer um teste que vai ser um D6, certo? Não tem nenhum bônus aqui pelos atributos, porque é nada de força física, nem D6, nem carisma, nem intimidação. Então, só vou ganhar mais um pela perícia e investigação. Preciso tirar pelo menos 3, então, para ter um acerto. E tiro 2. Infelizmente, ele não acha nada que seja útil. Nada que está ali, que ele consegue ver, chama a atenção para que possa parecer uma pista. Ele só tem certeza de que foi um tiro e que tem essa comunicação entre o quarto do Donald e o quarto de uma pessoa do lado. Vamos ver quem é. Vamos rolar um D10 aqui, dividir por 2, para saber quem é que está ao lado dele. E aí a gente já vai para a segunda cena. Vai ser jogo rápido, né? Da primeira para a segunda. 6 dividido por 2, 3. Então vamos ver quem está aqui. Herdeira do trono português. Vai ser a senhora Josefina Pereira. Que é a princesa da época aí do trono português. Beleza? Então, ela que está ao lado. Então,
Consequentemente, a primeira pessoa com quem ele vai querer falar será a Josefina, que aponta para ele como talvez a principal suspeita. Então a segunda cena é ele entrevistando, interrogando a Josefina. Eles vão para um vagão bar. As pessoas do trem não sabem direito o que está acontecendo ainda, né? Ficam meio afoitas porque tem um cara que sumiu. O detetive começa a fazer algumas perguntas, vem que o gerente está meio nervoso, né? Então a viagem continua, eles estão comendo, estão bebendo, estão se divertindo, jogando cartas, fumando seus cigarros ali, mas vem uma certa movimentação que acha estranho. E aí ele convoca a herdeira do trono, a princesa Josefina, para conversar, e o gerente do trem pede para os passageiros que estão no bar saírem naquele momento. Eles se sentam, ele fala: boa noite, senhora Josefina. Tudo bom? Ela fala: olá, mas que desaforo me pedir para uma conversa assim de um detetive michuruca como você. Diz logo o que quer. Ele: pois não. Veja bem, não sei se a senhora está ciente, mas o passageiro, no cômodo ao lado do seu, no vagão da primeira classe, foi assassinado essa noite. Ela faz uma cara de espanto. Oh, não imaginava, não sei de nada disso. Pois é, preciso que a senhora me dê algumas informações, já que estava logo ao lado e pode ter ouvido algo, sabe como é? Sim, eu sei. Então, diga-me, por que o quarto de vocês, a porta que liga os dois, estava destrancada e entreaberta? Agora é o teste de, novamente, investigação. Tá? Não vai ser intimidação, que ele não está intimidando de forma alguma. Então vamos ver se ele tem sucesso. Agora sim ele tem sucesso, e mais um quer dizer que é um sucesso total. E aí, numa das 3 primeiras cenas, uma coisa que eu esqueci de falar, eu posso fazer uma investigação especial, tá? Eu não tenho nenhum teste diferente aqui no GUMP para isso, então eu vou supor que um acerto crítico me dá direito a puxar duas cartas. É como se eu tivesse passado na investigação especial. Então eu vou tirar 2 cartas e aí eu vou interpretar o que vai acontecer com base nisso. Eu tirei As de Espadas, quer dizer que venda de objeto falsificado não é o motivo, apesar de ser o mais óbvio, né? Porque o Spencer, nos primeiros 2 dias de viagem antes do assassinato, conversou um pouco com todo mundo, educadamente e tudo mais, e inclusive chegou a receber uma oferta desse senhor que foi assassinado, o Donald, né, para que ele meio que desse uma olhada se não tinha ninguém querendo matar no trem. Ele estava meio neurótico assim. Aí comentou que ele fez esses negócios não tão limpos. Enfim, na cabeça do Spencer talvez fosse um motivo óbvio, mas a gente já viu que não é o motivo, e a princesa que vai falar isso. E As de Espada, As de Paus, não é a baronesa austríaca também. Então já vamos tirar aqui esses 2 da nossa lista. Tirei 2 ases aqui, rapaz, que coincidência. Bom, ela fala: bom, eu confesso que é verdade que estava entreaberta. Bom, como o senhor sabe, eu sou uma pessoa importante e eu confesso que eu tive um affair com o Sr. Donald, por isso a porta estava entreaberta. Ontem à noite a gente um passou pro quarto do outro, se é que me entende. Entendi. A senhora tem como me dizer se estava no quarto dele por volta de 3 horas da manhã, que é a hora estimada da morte? Não. Essa hora não. Foi mais cedo o nosso encontro. Eu tenho um pouco de falta de sono, sabe como é? E fui me encontrar com a baronesa aqui nesse mesmo bar. Nós somos amigas, sabe como é? Famílias reais. E bebemos um pouquinho até
ali por volta de 4 horas da manhã, a baronesa pode confirmar. Eu falo pro gerente, né? Senhor, Monsieur Bombardier, poderia chamar a baronesa até aqui? Aí a baronesa vem, ele pergunta se ela confirma o que a princesa acabou de falar, e ela confirma. Então, ou seja, a baronesa está fora da lista, a princípio porque estava com a herdeira do trono, mas a herdeira ainda não foi excluída, né? Veja bem, aparentemente uma é álibi da outra, mas não é certeza, porque se um álibi cair, a da outra cai também. Mas beleza, vamos lá. Entendi. Não sei se a senhora estava ciente de que ele, o Sr. Donald, fazia certos negócios escusos, vendia bens antigos, que na verdade eram falsificações. Ah, ele comentou algo comigo no primeiro dia em que conversamos, mas acho que isso não é algo que possa ter a ver com assassinato, Sr. Jackson. Porque ele estava realmente meio paranoico e comentou estar com medo de ser assassinado. Mas não por isso. Ele disse que isso era o menor dos seus problemas. Não sei exatamente por qual motivo ele estava paranoico, mas eu sei com certeza que não é isso. Certo, obrigado. Eles continuam conversando um pouco, ele não extrai nenhuma informação útil, mas eu vou usar aqui um gerador de álibi e de evidência que tem no próprio 9 passos, para a gente ver se essa questão do motivo fica um pouco mais claro. Vestígio. Nessa mesma oportunidade, ele, com base no que ele conversou com a princesa, ele pede para ir até ela no quarto, para ela mostrar para ele como era a passagem dos 2 quartos, meio que falar a última vez, mostrar para ele como foi a última vez que conversou. E aí nisso ele percebeu um papel enfiado debaixo da porta. E lá estava falando algo sobre a questão das negociações escusas dele de relíquias. Ele, na verdade, era um contrato. Ele achou um contrato. Parece que o próprio dono tinha escondido no quarto da princesa para tentar, de alguma forma, não ser incriminado por essa questão das negociações. E era um contrato encerrando o negócio dele de antiquário, né? E se retratando com várias pessoas, tinham cartas também, então ele acabou vendo que possivelmente esse não era um motivo, que parece que o próprio Donald estava resolvendo isso com as pessoas a quem ele enganou, né? Algo nesse sentido, beleza? Então pronto. Terceira cena e última aqui do primeiro ato, né? Bom, com base na questão da baronesa, ele decide conversar agora com a baronesa. A leva, desta vez, para o quarto da princesa, para a cena ali do crime, né? Porque ele quer um ambiente que dê uma pressão psicológica nela. E vai começar a conversar. Antes da conversa acontecer, eu vou já fazer o teste de investigação para ver se ele tem sucesso, para ver se eu já tiro uma carta ou não, para direcionar melhor a conversa. 2. Ele falha novamente no teste, então não temos carta agora. Ele conversa com a baronesa, ela conta tudo, que repete as coisas que a princesa falou, que elas beberam licor, e ali bourbon até umas 4 da manhã, de umas 2h40 até umas 4 da manhã, jogaram um pouco de carteado e tudo mais. Ela disse que não conhecia a vítima, só dos 2 dias anteriores de viagem, e, enfim, não extrai nada de útil dela, né? Então, o Spencer
tendo em vista que não está fluindo muito bem a sua investigação, decide então ir atrás de um dos outros suspeitos com quem ele não conversou ainda, né? Do outro lado, vamos ver aqui, não vai ser nem a baronesa nem a herdeira, então pode ser o ator espanhol, empresário suíço ou o sheik. Então vamos rolar 1 a 2 aqui, 3 a 4 aqui, 5 a 6 aqui. Então vai ser o empresário suíço de tabaco. Nome de, sei lá, nomes de suíços. Não sei, vamos pegar nomes suíços. Leon, Nico. Nico, gostei de Nico. Nico alguma coisa. Ele vai atrás do Nico, do empresário, né, para conversar com ele. Novamente vou fazer o teste de investigação primeiro. Cara, que eu tô com uma sorte. Eu acho que o Spencer ganhou uma fama meio injusto, cara, é muito ruim. Foi falha crítica ainda, né? Só que não envolve risco, então ele não perde nada. Começo do primeiro ato, nada até agora de, assim, teve duas coisas que ele já descobriu que ele descartou das hipóteses dele, né? Mas novamente uma conversa infrutífera com o empresário, nada dá certo e tal. Ele vai atrás do próximo. Nossa quinta cena já. Vai ser agora o ator espanhol. Ele vai atrás do ator espanhol. Juan Marquez. Vai atrás do Juan Marquez. Vamos ver se tem alguma sucesso dessa vez. Aí sim, teve um sucesso crítico. Podemos retirar duas cartas. Vamos ver quais são. 4 de paus e 4 de ouros. 4 de paus quer dizer que ele próprio não é o assassino, né? E 4 de ouros quer dizer que a herdeira do trono português não era a cúmplice. Olha só. Ela não quer dizer que ela não seja a assassina, tá? Porque ela ainda não foi descartada aqui. Apesar de que a baronesa foi descartada, pode estar mentindo por algum motivo, né? Mas enfim. Vamos agora pegar aqui no gerador de álibi de evidência. 3, momento diferente. 5, documento e informação. Ele vai conversar com o ator, né, que não está em nenhuma das dos dois cômodos contíguos, né, está no último cômodo para passar para o outro vagão. E ele chama para conversar no próprio cômodo do Juan. Ele fala: então, senhor Juan, tudo bem? Olá, claro, estou muito bem. E o senhor, detetive? Prazer falar contigo. Ouvi alguns boatos de que nosso amigo Donald foi assassinado, é verdade? Sim, é verdade, infelizmente. Estou tentando descobrir quem foi e outras questões sobre o crime. Como o senhor está aqui no vagão, no mesmo vagão que ele, comecei a conversar com vocês primeiro. Diga-me, Juan, o senhor conhecia o Sr. Donald? Bebemos um pouco juntos no primeiro dia, tivemos uma conversa agradável. É um senhor cheio de histórias, sabe, detetive? Então, se conhecia aqui no trem mesmo na viagem. Entendo. E, por acaso, o senhor sabe me dizer o que estava fazendo por volta de 3 horas da manhã? É claro que posso dizer sim. É meio constrangedor, desculpe-me, mas então, não sei se o senhor viu, tem uma equipe da cozinha aqui de pessoas talentosas, tem uma jovem muito atraente a quem eu conheci no primeiro dia. Então, eu estava no compartimento de bagagem conversando com essa jovem, se é que me entende. Que trem, esse povo desse trem é safadinho, né? Compreendo, Sr. Juan. E será que ela poderia confirmar essa informação? Mas com certeza, claro que sim.
Certo. Além disso, nesse primeiro dia que vocês conversaram e nos demais dias, senhor Juan, ele comentou alguma coisa sobre a senhora Josefina? Ou algum caso, algum affair que eles estavam tendo, interesse? Ah, sim, sim, ele se interessou nela desde o primeiro dia, detetive. Ali, ele me confessou depois, no segundo dia, que já na primeira noite os dois tinham tido um pequeno namorico. E ela parecia bem interessada nele. Você sabe dizer, senhor Juan, se haveria alguma chance de a senhora Josefina ter facilitado o crime? Não, de forma nenhuma. De forma alguma. Então, enquanto eu voltava da dessa conversa que eu tive, eu vi ela e a austríaca bebendo e jogando cartas no bar. Interessante. Muito bem, então. Muito obrigado. Eles conversam um pouco mais, mas enfim. Tudo me diz que não foi a herdeira do trono português, mas ainda não é 100% garantido, tá? Pode ter sido ela. O cara é um ator, a outra parece ser uma amiga conhecida de família, mas eu já descarto que ela tenha sido a cúmplice. Ela pode ter sido assassina, se tiver todo mundo mentindo até agora, mas cúmplice eu já vi que não é, certo? Bom, sexta cena e última cena do ato. Ele vai conversar com quem falta, que é o Sheik. Vamos fazer um teste aqui de investigação. 4. Sucesso, simples, tira uma carta. 5 de ouros. O Ás de copas, o coração sangrento, não quer aparecer. 5 de ouros, cúmplice. Empresário suíço de tabaco. Bom, conversando com o Sheik, ele é um cara grosso, ríspido, bastante prepotente, meio que maltrata o detetive, mas ele fala uma coisa que pode ser interessante, vamos ver o que. Vamos rolar aqui para saber a álibi e evidência. Momento diferente. Quando o detetive pergunta assim, então, senhor Sheik, eu sei que o senhor não quer colaborar muito, mas eu fiquei sabendo aqui nos corredores do trem que o senhor tem negócios com o senhor, como é o nome do empresário? Com o senhor Nico. E ele me contou umas coisas engraçadas, eu queria confirmar com o senhor. Por acaso não seria o Nico o assassino? O que o senhor acha? Ele, não, não, de forma nenhuma. Ele não é capaz disso. E veja, ele estava namorando a menina na hora do assassinato. O aposento dele não é do lado. Eu sei que ele estava namorando porque eu tenho um certo fetiche e sabia dos encontros porque ele tinha comentado comigo. E estava lá no compartimento de bagagem assistindo tudo. Bom, então o empresário suíço de tabaco também parece não ser o assassino. Mas tá tudo meio esquisito, né? E na verdade, aliás, o Sheik também parece não ser assassino, se for verdade o que ele está dizendo. Mas por hora eu elimino o empresário pela confluência de histórias, tal, como cúmplice. Até porque o vagão dele não é contíguo ao vagão do Donald. Beleza. Vamos lá. Tava na sétima cena já, na verdade, né? Vamos para a oitava cena. Tem um monte de pista que eu não tirei ainda. Bom,
como já conversei com todos os 5, agora eu vou lá no compartimento, no segundo, no quarto, no outro quarto ao lado, que é da baronesa, né? Saber, aliás, é do ator, né, que eu tinha falado antes. Enfim, vou no quarto contigo lá ao lado, dar uma investigada, ver se eu acho algo. Agora não é conversa, vou investigar mesmo, ver se eu acho alguma pista que, apesar da outra porta da herdeira estar destrancada e entreaberta, também tem passagem para esse outro quarto. Então vamos investigar lá, ver se tem algum sucesso. Sim, temos sucesso, podemos tirar mais uma carta. 5 de paus, vamos eliminar mais um suspeito. O Sheik é eliminado da lista de suspeitos. Rapaz, vai ser a Josefina, hein? Bom, vamos ver por quê, né? Lugar diferente, tá? Veja, investigando o quarto. Agora eu não me recordo de quem eu falei que era o quarto ao lado. Eu conversei primeiro com o empresário suíço, não foi? Então é do Nico o quarto ao lado. E eu vejo um documento, uma carta, né, escrita pelo Sheik, assinada pelo Sheik, né, um bilhete, na verdade, falando assim que deixe-me assistir você com a moça da cozinha, que eu te facilito as negociações de venda de tabaco na Arábia Saudita, alguma coisa assim. E estava guardado lá na penteadeira do quarto do empresário, do Nico. Então, corrobora com o fato que o Sheik já tinha me dito que estava lá assistindo. Então, eu risco ele da lista de possíveis assassinos por enquanto. Certo? Eu falei que essa era o Tô me perdendo, tinha que estar marcando aqui, né? Vamos para a 8ª cena, eu acho, né? Enfim, vamos para a 8ª cena. Se não for, fica cena. Agora é a hora de dar uma olhada melhor no quarto da herdeira, da Josefina, sem ela ver, porque eu tô entre ela e o ator, entre ela e o Juan. Mas as coisas estão convergindo para ela, apesar do possível álibi que ela tem. Então, eu acho que ela é o mais provável de ter um motivo, já que não é uma venda de objeto falsificado, começa a acreditar em um crime passional, em um relacionamento anterior a essa viagem. Então eu quero vasculhar o quarto dela, sem ela lá dentro, né? E vamos entrar no quarto dela e ver o que a gente acha. Sucesso novamente. Tadadadã. Ás de copas apareceu. Vamos lá. Primeiro evento. Um trem parará em uma estação e um passageiro tentará fugir. Pergunto para o oráculo: será um dos 5 suspeitos? Não vou nem perguntar, né? Vai ser, com certeza vai ser. Vai ser o Juan ou a própria Josefina. Vamos rolar aqui. Vai ser o Juan. Cara, quando para o trem, o Spencer fica puto. Mas como deixaram esse trem parar? Eu falei que não era para parar o trem a hora nenhuma, até chegar no destino final, enquanto eu não resolvesse o caso. Aí o gerente dá uma desculpa, e quando eles estão conversando lá no vagão restaurante, ele vê o Juan pegar alguma coisa assim e sair correndo pela porta. Eu vou correr atrás dele. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho -1 de físico, né? O personagem aqui, ó, -1 de força física, mas +1 de destreza. Então ele é ágil, né, por ser pequeno. Então é +1. Vamos ver se eu consigo alcançá-lo. Consigo alcançá-lo. Eu vou a toda assim, desviando de pessoas, de bagagem, pulando as bagagens. E o cara meio que me tromba. Eu alcanço ele, pulo em cima dele e agarro. Por que você está fugindo, Juan? O que está se escondendo?
Não, 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 senhor detetive, não, na verdade, é, eu não estou fugindo, eu estava indo ali, eu tenho como se diz, um negócio a tratar aqui, e com uma parada rápida, eu precisei sair correndo para dar tempo. Mas você sabe a situação que estamos, a investigação que estamos fazendo. Pode tratar de voltar. Bom, e aí ele chama a guarda ali da estação, o povo conduz ele de volta, se mostra extremamente contrariado, mas é um ator, assim, ele finge estar contrariado com a perda da possibilidade de ver alguém com quem ele combinou de encontrar ali e tudo mais. Nada demais. Bom, saiu o as, agora eu vou voltar ele pro baralho, embaralhar de novo. Tá? E aí o detetive já, o Spencer fica meio cabreiro com o Juan. E vamos tirar agora sim uma carta que seja a pista, né? 2 de paus. O próprio ator espanhol foi excluído. Quer dizer que a nossa assassina é a herdeira do trono. Ela não é a cúmplice, mas é a herdeira. Bom, o que acontece? Eu peço pro trem ficar parado ali um pouco e vou lá verificar se é verdade o que o Juan falou, né, que tinha um negócio, não sei o que, e conforme as instruções dele, realmente tinha um dono de uma agência, digamos que tá na terceira dia de viagem, ali no meio do caminho, sei lá, vou chutar aqui, Alemanha, né? Então, e essa estação seja, nem sei se tem, tá, gente? Essa estação seja de Berlim e dono de uma agência de teatro ali de Berlim tinha uma proposta de contrato para ele. Então eu volto, peço desculpas a ele, peço para o gerente deixar um tempo para ele poder ir lá. Enquanto ele está fora, vou até o quarto dele, né, e vejo, vasculho tudo ali, não tem arma, não tem nada, né? Então confirmo os álibis dele e acabo excluindo o Juan da parada. Última cena. Temos uma série de coisas não desvendadas aqui completamente, mas vamos lá. Como agora eu tenho praticamente certeza de que foi herdeira, né? A não ser que tenha sido alguém de fora do vagão da primeira classe, mas tudo indica que foi ela, porta destrancada, aparente caso que ela teve, mas uma possível mentira da baronesa, né? Possível mentira também do Nico, porque o Nico disse que tinha visto ela, né, jogando cartas. Vou chamar os dois, o Nico e a baronesa, e vou confrontá-los para que eles então entreguem a mentira e mais alguma coisa. Vamos ver se vai dar certo. 2. Não dá certo, tá? Aqui fala que eu posso fazer um teste especial. Eu vou fazer um último teste que eu não usei. Eu só usei o teste especial naquela situação de ter conseguido, né? Tive 2 vezes em que eu consegui tirar 2 pistas, mas eu vou entender que eu tenho uma segunda chance aqui agora. Beleza, consegui. Vou tirar uma nova carta. 3 de espadas. Não foi relacionado a um crime de traição. Beleza. No fim, eu pressiono, né, os dois, e eles dizem que mentiram, né, e mentiram porque tinham sido subornados para isso. E aí depois eu libero o Nico e fico conversando só com a baronesa. E pergunto se ela acha que
que ela seria capaz de matá-lo ali por algum caso mal resolvido de amor, se eles se conheciam antes. E a baronesa me entrega um documento falando que uma carta, de outrora, sei lá, de 2 semanas atrás, da Josefina, dizendo que estaria em Istambul no dia tal, se ela não queria se encontrar com ela lá, para fazer uma viagem juntos até Paris, que elas são amigas, né? E tudo indica ela tinha acabado de brigar com o seu pai, por isso ela fez essa viagem até a Turquia, porque na verdade ela tinha um romance, um amor, né, e só que ela estava determinada a casar com o príncipe da Espanha, então ela estava pé da vida e decidiu dar uma fugida e curtir um pouco a vida. Então aquilo me mostra que ela não conhecia o cara antes, né, o Donald, que na verdade mais foi uma aventura para ela ali, né, aparentemente. Então passional eu já excluo esse motivo, certo? Bom, o que acontece? O trem para na nova estação, dentro da Alemanha ainda, sei lá que cidade, e a polícia entra no trem, porque o gerente achou que o detetive não estava conseguindo resolver e mandou, na última estação, mandar um telegrama informando do crime, que era para a polícia parar e intervir. Quando a polícia entra, eu falo: não, senhores, não se preocupem, eu tenho tudo já resolvido. Mandem reunir todos os passageiros aqui neste vagão do restaurante. Senhores policiais, senhores passageiros, conversei muito, investiguei bastante e cheguei à conclusão de que a assassina é Josefina Pereira. Ela estava tendo um caso com o Donald. Sei que não era amor, sei que os dois não tinham um caso antes daqui, mas o que acontece é que Donald, antes de ser trambiqueiro e um antiquário, já foi também um assassino, outrora chamado de Sir Isaac. E ele assassinou nada mais, nada menos do que o príncipe de Portugal, irmão de Josefina. O motivo, portanto, foi o assassinato desse ente querido de Josefina. Ela perpetrou toda essa viagem, planejou esse momento para se vingar de Donald. Mas ela foi ajudada por alguém. O ator espanhol Juan Marquez foi quem a ajudou. Ele tinha uma promessa de ser patrocinado pela coroa real assim que a Josefina fosse coroada. Como ele descobriu isso, se é verdade, se não é, a gente vai saber agora. Vamos lá, vamos ver. 4 de espadas. O motivo tá errado, é tráfico de bebidas. Ator espanhol acertou. E... ah, peraí. O cúmplice era... ah, não, acertou não, peraí. Tô doido. Paus. Herdeira do trono, beleza. Espadas. Motivo, tráfico de bebidas. Ás. Condutor era o cúmplice. A Josefina começa a rir. Tudo bem. Admito que eu sou assassina, detetive. Mas suas conclusões são ridículas. Você ficou com vergonha de admitir que não tinha descobrido o motivo. E quem me ajudou inventou essas coisas malucas. Olha,
Eu vou falar, já que a polícia está aqui e você de fato fez um bom trabalho em descobrir que fui eu. Mas não tem nada a ver com o assassinato de um ente querido. De fato, meu irmão foi assassinado. Mas não foi esse sujeito que eu matei. O que ocorre é que ele trafica bebidas para dentro dos Estados Unidos. E ele adquire essas bebidas do homem que eu amo. Só que, na última negociação que os dois fizeram, Donald passou a perna no meu amado, que caiu em desgraça. E por isso, meu pai não me deixou ter qualquer tipo de relacionamento com ele, me prometeu pro príncipe de Espanha. Por isso esse porco merecia morrer. E quem me ajudou, obviamente, foi o condutor, que tem a chave mestra. Ele me forneceu a chave para que eu entrasse no quarto. É verdade que eu falei que a gente pulava um quarto do outro para ter um romance. Foi assim que eu quis. Minha primeira tentativa de entrar no quarto do Donald. Mas acho que ele suspeitou de mim e trancou a porta na noite em que eu planejei o assassinato. Assim, tive que seduzir o condutor e roubar a chave mestre dele. E, enfim, ele foi um cúmplice sem querer. Depois que ele soube o que eu fiz, ele ficou calado, já que ele sabia que era ele que tinha perdido a chave mestra. E foi assim. Seu detetive famoso, mas pouco esperto. A polícia já começa a pegar ela, prender para levar preso. Mas Spencer Jackson passou uma certa vergonha nesta viagem. É isso aí. Espero que tenha gostado. Não sei se eu usei tão corretamente assim, mas tá valendo, foi divertido. Espero que tenha gostado também. Deixe nos comentários e até a próxima.